Quem pensa, enriquece. Napoleão Hill nasceu em 1883 em uma cabana de um cômodo em Pound River, na Virgínia, Estados Unidos. Ele iniciou a carreira de escritor aos 13 anos de idade, como repórter para um pequeno jornal local e se tornou um dos autores motivacionais mais apreciado nos Estados Unidos. Hill faleceu em novembro de 1970 após uma longa e bem-sucedida carreira escrevendo, lecionando e realizando palestras sobre os princípios do sucesso. Sua obra representa um monumento à realização individual e à base da motivação moderna. Seu livro Quem Pensa Enriquece é o maior best-seller de todos os tempos nesse campo. A Fundação Napoleão Hill, criada por ele, tem a missão de perpetuar sua filosofia de liderança, automotivação e sucesso profissional. Introdução. O homem que pensou sua parceria com Thomas A. Edison. Pensamentos são criaturas, entre aspas. E criaturas poderosas quando se misturam com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduza em riquezas ou em outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Bernays descobriu o quanto é verdadeira a noção de que as pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos e a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande Thomas Edison. O desejo de Bernays tinha uma característica principal, era claramente definido. Ele queria trabalhar com Edison e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para que seu desejo se transformasse em realidade e compreenderá melhor os 13 princípios que levam à riqueza. A primeira vez que esse desejo ou impulso de pensamento passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria dos homens, mas aquele não era um desejo como outro qualquer. Bernays estava tão determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade que não se deu por vencido e decidiu viajar como bagagem para a West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edison, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios como parceiro do inventor. Edison relatou anos mais tarde ao falar desse primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mais parecendo um andarilho, embora houvesse algo em seu rosto que transmitia determinação de conseguir o que fora buscar. Eu tinha aprendido, durante anos de convívio com as pessoas, que, quando um homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar todo o seu futuro em um lance único para consegui-la, é porque ele está seguro da vitória. Dei-lhe a oportunidade que pediu porque percebi sua determinação de tentar até alcançar o êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edison declarou que as palavras de Bernays naquela ocasião foram infinitamente menos importantes do que suas ideias. A aparência do jovem em nada o ajudava. O que levou Thomas Edison a aceitá-lo em seu laboratório foi o que o rapaz pensava. Se a importância dessa declaração pudesse ser captada nesse momento, por todos os leitores desse livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Mas Bernays não conseguiu a sociedade com Edison logo de primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que, para o mestre, não tinham a menor importância, mas que para o aspirante eram importantíssimas, pois lhe davam a oportunidade de exibir sua mercadoria, de modo que o sócio, em perspectiva, pudesse vê-la. Meses se passaram. Aparentemente, nada acontecia para tornar realidade a ambicionada meta de Bernays havia estabelecido como seu principal propósito definido.
Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edson. Psicólogos afirmaram com razão que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ela acaba acontecendo. Barnes estava pronto para uma parceria com Edson. Mais do que isso, ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir seu intento. Ele não disse para si mesmo: de que adianta? Talvez eu devesse mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que afirmou foi: vim aqui para me associar a Edson e vou conseguir, nem que leve o resto da vida. Ele falava sério. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem até se tornar uma verdadeira ideia fixa? Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e a persistência em concentrar-se em um único desejo estavam destinados a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi de forma inusitada e vinda de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito de disfarçar-se, entrando sorrateiramente pela porta dos fundos e às vezes tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixam de reconhecê-la. Edson acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para o escritório, reconhecido na época como a Edson Dictating Machine, ditafone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudesse ser vendida com facilidade. Barnes viu aí a sua oportunidade. Ela chegara silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor. Barnes sabia que conseguiria vender o ditafone. Sugeriu isso a Edson e prontamente conseguiu uma chance. E realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso que Edson lhe ofereceu, um contrato de comercialização e distribuição para todo o país. Dessa associação nasceu o slogan, feito por Edson e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior. Provou que alguém pode realmente pensar e enriquecer. É impossível saber quanto o desejo original de Barnes rendeu-lhe em dinheiro, talvez 2 ou 3 milhões de dólares. Mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparada ao maior bem que adquiriu, o conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em sua contrapartida física por meio da aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edson. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter esse desejo até conseguir realizá-lo. Barnes não possuía dinheiro, tinha pouca instrução e nenhuma amizade com pessoas influentes, mas não lhe faltavam iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se tornou o homem número 1 para o maior inventor que o mundo já conheceu. Agora, vamos ver uma situação diferente e conhecer um homem que tinha incontáveis evidências tangíveis de riqueza, mas que as perdeu porque parou a menos de 1 metro da meta que buscava. A menos de 1 metro do ouro. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. Todo mundo comete tal erro uma vez ou outra. Na época da corrida para o oeste, um tio R.U. Darby foi tomado pela febre de ouro e partiu. Decidido a acabar e enriquecer, ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo.
Demarcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou-se ao trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua febre de ouro era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa, Maryland, e contou à família e a alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles se juntaram e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e o transporte de maquinário necessária. Então, tio e sobrinho Darby voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado para uma fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das mais ricas minas do Colorado, mas alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria então o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Darby e do seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava lá. Perduraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão, tudo em vão. Finalmente decidiram desistir. Venderam a maquinaria para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram um trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou um engenheiro de Minas para avaliar o local de escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa causadas por deslocamentos da Terra. Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de 1 metro de onde os Darby haviam parado de perfurar, e ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério porque foi sábio o bastante para procurar o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte da quantia arrecadada para a compra da maquinaria fora levantada graças aos esforços do jovem R.U. Darby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Darby recuperou e multiplicou o que havia perdido quando descobriu que desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguro, lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de 1 metro do ouro. Darby aproveitou a experiência do novo trabalho dizendo simplesmente a si mesmo, entre aspas, parei a menos de 1 metro do ouro, mas nunca vou desistir se as pessoas responderem negativamente à minha oferta de um seguro. Darby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de $1 milhão em seguros de vida. A razão de sua persistência foi a lição que aprendeu com a desistência nos negócios de mineração. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e talvez até fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir. É o que a maioria faz. Mais de 500 homens entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos disseram que o seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso. Com um aguçado senso de ironia, sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso.